Olá, muito boa noite. Hoje vamos começar o segundo live. A semana passada fizemos um primeiro live sobre a fertilidade e hoje estamos no nosso segundo live que vamos abordar o tema o estudo da fertilidade. Eu sou Miguel Raimundo, sou médico ginecologista, trabalho na área da procriação medicamente assistida em Lisboa e no Algarve e comecei esta iniciativa um bocadinho desde outubro que criámos o site, o Facebook, o Instagram e fui desafiado a começar a fazer lives para dar uma informação fidedigna, rápida e de confiança às pessoas que me procuram ou que me têm perguntado dúvidas nos canais indiretos. Basicamente eu vou um bocadinho repetir a estrutura e o plano para estes lives. Vão sempre ser divididos em duas partes. Uma primeira parte, que é uma parte teórica, em que abordo o tema, falo do tema, e uma segunda parte em que vão colocando questões, outras questões que me foram perguntando ao longo da semana, e vou abordar nessa segunda fase. Por isso, todas as quintas-feiras às 9h30, meia horinha sobre a fertilidade. Já temos alguma coisa. Entretanto, o primeiro vídeo que nós fizemos teve muita receptividade, fiquei entusiasmado com os lives. Pensava sinceramente que isto não iria despertar assim tanto interesse, mas com o primeiro live e com o número de visualizações que tivemos foi muito bom. Por isso, vamos começar agora o segundo live. O estudo da fertilidade. O que é que consiste? Basicamente, qualquer patologia médica dividimos sempre por duas fases importantes. Uma parte da anamnese, que se chama história clínica, uma parte do objetivo e uma terceira parte são os exames complementares de diagnóstico. Na anamnese, que é a história clínica, o que é importante num casal que recorre a uma consulta de apoio à fertilidade? Abordar o homem e a mulher. 30% das causas de infertilidade são masculinas, 30% são femininas e 30% são de ambos. Por isso convém sempre na primeira consulta estarem presentes os dois e discutir o tema. Começamos pela idade, já sabemos da importância da idade, tanto para o homem como para a mulher. Sabemos que a mulher tem muito mais impacto sobre a idade do que o homem e que a reserva ovárica vai diminuindo ao longo da vida da mulher, enquanto o homem produz constantemente espermatozoides, mas chega a uma certa fase de vida do homem também que a qualidade espermática afeta os outcomes obstétricos e neonatais. A idade é importante. Outra pergunta que é muito importante é o grupo de sangue. O grupo de sangue geralmente são o RH positivo ou negativo e pode ser A, B ou 0. O que nos preocupa mais é a questão quando a mulher é RH negativo. Quando é RH negativo e já tenham tido filhos anteriores ou gravidezes anteriores e o marido é RH positivo, pode haver o risco de haver uma produção de anticorpos contra o RH negativo da mulher se o filho for RH positivo. Por isso, pedir sempre o grupo de sangue e fazer o teste de cumes indireto para saber se existem anticorpos contra o sangue da mãe. A seguir, coisas importantes. Doenças, se existe. Hipertensão, diabetes, colesterol, doenças autoimunes estão muitas vezes associadas a problemas de fertilidade, doenças celíacas, doenças inflamatórias intestinais. Saber sempre se existe alguma doença, mesmo que não ache relevante ou que às vezes já seja uma doença crónica, comentar sempre com o médico assistente. As cirurgias, sabemos que vários tipos de cirurgias são sempre relevantes. Qualquer cirurgia abdominal, desde um simples apendicectomia, que é retirar o apêndice, pode estar afetado as trompas e aí causar obstrução das trompas. Uma simples apendicectomia que tenha feito no início da vida. Outras cirurgias, como as cirurgias aos ovários, miomas, são relevantes para a fertilidade também. Outra coisa importante é a questão dos medicamentos. Se existe algum medicamento que toma diariamente e que afete a fertilidade. Existem vários sites, nós próprios às vezes consultamos. Existe um site que se chama Reprotox, que se pode inscrever-se, submeter-se e depois lá o medicamento e saber se tem alguma influência sobre a fertilidade, tanto masculina como feminina. O Reprotox é um que nós costumamos muitas vezes mais utilizar. E depois saber se existe alguma alergia a algum medicamento. É sempre importante porque na estimulação ou qualquer tratamento que se faça
saber se existem algumas interações medicamentosas que possam causar efeitos secundários. Isto, resumindo, é assim do ponto de vista da história clínica. Outra coisa importante da história clínica são os antecedentes familiares. Ou seja, se nós tivermos uma tia, prima, a própria mãe com problemas de fertilidade, uma menopausa precoce, história de miomas, temos também uma maior probabilidade de ter este tipo de patologias. E relativamente à história clínica do homem, também é importante avaliar tudo. Idade, grupo de sangue, cirurgias, se fez faz algum medicamento crónico ou não, e saber se existe alguma história familiar, se tem alguma propensão genética para algum dos síndromes. Outra das coisas importantes tem a ver com o comportamento, ou seja, se tem hábitos alcoólicos, se há consumo de drogas, ou se existe alguma coisa que afete a fertilidade do ponto de vista de estilos de vida, está bem? Profissões anteriores, pronto, é sempre relevante. Isto é a anamnese, a história clínica. Depois passamos para a parte do exame objetivo. Uma das coisas muito importantes de consulta de apoio à fertilidade e que se fala muito é o peso. Sabemos que as pessoas obesas, tanto o homem como a mulher, têm mais dificuldade em engravidar, têm maior dificuldade em controle do ciclo, por isso é sempre relevante saber peso, altura para calcular o índice de massa corporal. Existem várias tabelas que nos ajudam a quantificar pelo índice de massa corporal o potencial reprodutivo e existe uma taxa de sucesso. Há uma que nas minhas consultas costumo fazer que é, peço apenas idade da mulher, peso, altura e etiologia da infertilidade e dou uma probabilidade de tratamento com fertilização. É importante essa informação. Outra das coisas que é importante é o exame objetivo. Palpação abdominal, observação ginecológica, se anatomicamente está tudo normal, se existe semiologicamente alguma alteração significativa. Pronto. Isto são as duas partes muito importantes no exame, tanto na história clínica como no exame objetivo. Outra das coisas que às vezes recorrem logo é partir logo para os MCDT, ou seja, meios complementares diagnósticos. Quais são as análises que têm que fazer, quais os exames que é para fazer para saber se sou fértil, se não sou fértil. Existem múltiplos, está bem? O objetivo deste live é simplificar e tratar os MCTs de primeira linha para o estudo da fertilidade. E um painel analítico mais comum que nós fazemos é avaliar a FSH, LH, estrogênio e progesterona. Eu acho, a semana passada, que mostrei-vos a mesma imagem e vou-vos mostrar agora novamente para recordar, está bem? Como é que nós sabemos que ocorre a ovulação? Com o pico de LH, por isso nós temos que ver como é que anda o pico de LH. Vou só reverter a imagem para vos mostrar outra vez a mesma imagem. Ou seja, isto temos aqui que é a cascata um bocadinho que regula todo o sistema hormonal. Sabemos que existe o hipotálamo, que localiza-se no cérebro, está bem? Temos depois a hipófise e que vão influenciar o útero e os ovários. Onde é que há produção hormonal? É nos ovários, está bem? Por isso, se nós, o hipotálamo vai influenciar a hipófise, e na hipófise o que é que se produz? Produz LH e FSH, que estão aqui, que vão estimular o ovário a produzir várias hormonas, entre os quais o estrogênio e a progesterona. E é este sistema de regulação, tanto positivo como negativo, que permite que haja depois esta regulação que nós vimos quando estávamos no secundário, que permite que ocorra o pico de LH e, ao ocorrer o pico de LH, ocorra a ovulação. Pronto. Por isso, coisas importantes para pedir sempre de coisas. E geralmente estas análises são feitas na primeira fase do ciclo, que é aquela fase do ciclo logo no início após a menstruação, em que os valores estão todos padronizados, está bem? Nos 3 primeiros dias do ciclo. E pedimos FSH, LH e o estradiol. A progesterona é importante pedir no 21º dia para saber se houve ovulações ou não, está bem? E uma progesterona superior a 1,5 confirma a ovulação. Outra das coisas importantes na hipófise e uma hormona que deve sempre ser pedida é a prolactina. A prolactina é uma hormona produzida pela hipófise posterior que vai influenciar a produção de LH e FSH e, consequentemente, vai afetar este sistema de feedback. Outra hormona também produzida na hipófise é a TSH, que é a hormona que influencia a tiroide. E que a TSH produzida na hipófise vai estimular na tiroide a produção de FT4.
E o FT4 é a forma ativa da tireoide que também regula todo o sistema endócrino. Por isso, do ponto de vista prático, e das análises mais utilizadas, é pedir FSH, LH, progesterona, estradiol, prolactina, a TSH e a FT4. Pronto. Há uma coisa que costumam falar-nos algumas vezes, que é os anticorpos antitiroideus. Os anticorpos antitiroideus são anticorpos contra a hormona tiroideia. E os anticorpos antitiroideus também muitas vezes pedimos, e se nós tivermos uma TSH superior a 2,5, com anticorpos tiroideus positivos, estamos perante o hipotiroidismo, e aí há vantagens em iniciar a terapêutica para a função tiroideia, que geralmente é o Eutirox, o nome comercial é o Letter, e depois ajustar consoante as doses. Pronto. Às vezes, nós próprios, dentro da consulta de apoio à fertilidade, mesmo que tenhamos algum distúrbio hormonal fora do tradicional, referenciamos para a endocrinologia, e eu tenho vários colegas de endócrino com discuto casos e referencio doentes quando existe assim alguma patologia endocrinológica fora do normal. Também. Relativamente às hormonas, há outra hormona que é muito importante de consultas de apoio à fertilidade, que é a hormona antimulariana. Às vezes eu acho que já tenho um post sobre isso, da hormona antimulariana e a importância da hormona antimulariana. A importância da hormona antimulariana é uma hormona que é produzida pelos folículos primordiais. O que é que são os folículos primordiais? São aqueles folículos que ainda estão no ovário, que nascem com a mulher e que, à medida que ao longo da vida vão sofrendo apoptose, recrutados, e que daí vai diminuir ao longo da vida. A hormona antimulariana quantifica esse número de folículos e nós conseguimos saber qual é o potencial reprodutivo pela hormona antimulariana. É uma hormona que nos dá tanto ajuda para saber a quantidade de folículos que nós temos, quando nos ajuda muitas vezes a ajustar a dose de gonadotrofinas para a estimulação. Uma coisa importante, a hormona antimulariana dá-nos a quantidade de folículos que nós temos. A qualidade não é dada pela hormona antimulariana, mas é dada pela idade da mulher. Se nós tivermos duas mulheres, uma com 25 anos, outra com 45 anos, e que se tiverem mesmo hormona antimulariana de 1, sabemos que a mulher com 25 anos com uma hormona antimulariana em 1 tem muito maior probabilidade de sucesso, porque os ovos são muito melhor qualidade do que a de 45. Com a mesma hormona antimulariana e sabendo que têm praticamente a mesma quantidade de óvulos. Isto de análises padrão recomendados para a mulher. Para o homem, pode-se pedir análises hormonais quando há uma alteração no espermograma. Vai haver um live específico sobre o espermograma e a importância do espermograma, mas só para abordar o tema, há 5 características importantes do espermograma. Uma que tem a ver com o volume de sêmen, outra com a concentração de espermatozoides, o número total de espermatozoides, o número total a concentração de espermatozoides móveis progressivos e a morfologia. São estas 5 variáveis que nós em fertilidade temos muita atenção, está bem? Relativamente ao homem, para já pede-se só isso. Se houver alguma alteração no espermograma, pedimos mais análises complementares, está bem? Outros dos exames que se fazem, se imaginemos que estamos perante um casal jovem, hormonas normais, espermograma normal, e pensamos em fazer a inseminação artificial, que é um tratamento de primeira linha, que também vamos falar mais à frente. Antes de fazer a inseminação artificial, temos que saber se as trompas também estão permeáveis. Mais uma vez, mostrarmos uma imagem que vos mostrei, acho que falámos na semana passada, que é como é que ocorre a fecundação. Como é que ocorre a fecundação? Basicamente, os espermatozoides entram para dentro do útero, vão para a trompa direita e para a trompa esquerda, e depois, na trompa direita, temos, neste caso, na trompa esquerda, vimos que ocorre a ovulação. E ao ocorrer a ovulação, temos de ter lá espermatozoides para fecundarem o óvulo. Após a fecundação, o embrião sofre diferenciações na trompa e implanta no útero. Temos que ter trompas boas, tanto para os espermatozoides irem até à parte terminal da trompa, como para o embrião voltar e implantar no útero, está bem? Por isso, fazer o estudo das trompas. Existem 2 formas de avaliar as trompas. Uma é um exame que se chama histerosalpingografia, que é injetar contraste para dentro do útero e fazer raio-x com equipamento de proteção individual
fazer raio-x e ver a permeabilidade das trompas. Outro exame que se faz para avaliar as trompas chama-se histrossalpingosonografia. Isto são muitos palavrões, mas um utiliza um contraste radio-opaco, o outro permite fazer o exame através com um contraste que se vê por ecografia. Eu acho que também tem 2 posts logo no início sobre isto e com imagens, mas vamos rever aqui outra vez as imagens, está bem? A histrossalpingografia é um exame que se faz, geralmente eu faço às quartas-feiras, está bem? À tarde, e é um exame que se pode ver aqui. Injetamos contraste, está bem? Por dentro do catéter, vemos o percurso do colo e depois vemos o útero, a cavidade uterina. E depois vemos as trompas aqui a passarem e o contraste depois a sair. Isto é uma foto, a ver se é um exame dinâmico, se foi perfeitamente o contraste a entrar e depois a sair. É um exame perfeitamente tolerável sem sedação. Há muita gente, e se nós pesquisarmos alguma informação, dizem que é um exame muito doloroso. Eu, em média, todas as doentes que eu já fiz histrossalpingografia, onde se recordar que eu pergunto sempre, de 0 a 10, sendo 10 a pior dor que já tivemos, como é que classifica o exame? E a maioria das mulheres relata 4. Ou seja, temos uma dor de 4 em 10. É um exame um bocadinho desconfortável, mas dura 2 a 5 segundos, está bem? Não é um exame perfeitamente tolerável, está bem? Muitas das vezes podemos ter alguma dificuldade técnica e aí pensar, olha, peço imensas desculpas, mas fui interrompido. Espera. Bem, desculpem isto, fazer lives em casa às vezes não é assim tão fácil, peço desculpa. Agora fazer o exame que se chama a histrossalpingosonografia. A histrossalpingosonografia é avaliar as trompas, mas com a injeção de um contraste que se vê por ecografia. E o que é que nós vemos? Vemos uma hiperecogenicidade, que é uma zona mais branca do contraste, neste caso é passar pela trompa, do útero para a trompa. A histrossalpingografia é um exame menos doloroso, está bem, do que a histrossalpingosonografia, ou seja, um com raio-x, o outro com eco, mas dificulta-nos às vezes a divisão de fazer diagnósticos de obstruções distais, ou seja, obstruções nesta zona das trompas, ou seja, nas zonas das trompas perto do ovário, está bem? Esta zona aqui, a histrossalpingosonografia, ou seja, o exame das trompas sem contraste, com contraste, é mais difícil ver por ecografia pelas obstruções distais. Uma das vantagens que tem a histrossalpingosonografia é que antes de qualquer histrossalpingosonografia, geralmente fazemos eu e quem faz histrossalpingosono, que é injetar um soro dentro da cavidade e dar-nos informação sobre a cavidade. Se existe pólipos que afetam a cavidade, se existe miomas, mas faz o diagnóstico, não trata. Por isso nós fazemos o histrossalpingografia, vimos o pólipo, mas depois não temos capacidade com o exame de retirar o pólipo, está bem? Às vezes é mais eficaz fazer uma histeroscopia, ver e tratar logo, está bem? Pronto. Relativamente ao estudo das trompas e ao estudo da fertilidade, já falámos da história clínica, exame objetivo, análises e estudo das trompas. Outros exames que se pedem algumas vezes, que é a ressonância magnética pélvica. A ressonância magnética pélvica, o tempo vai a voar, já são 21h50. A ressonância magnética pélvica ajuda-nos a avaliar se existe, por exemplo, num ultramiomatoso, classificar os miomas, se afetam só a cavidade, se estão dentro do útero, se estão fora do útero, porque os vários tipos de miomas, vou falar de uma sessão de miomas mais à frente, durante o verão. A ressonância magnética vai nos permitir saber qual é a abordagem. Se é necessário retirar os miomas, se os miomas são tratados por receptoscopia, que é entrar com o receptoscópio dentro do útero. Esta semana, ainda na segunda-feira, fiz, que era entrar dentro do útero, ver o mioma e cortar o mioma por via vaginal, ou se é necessário fazer uma cirurgia laparoscópica e tirar um mioma muito grande que há na cavidade. Vou-vos mostrar um bocadinho para ter noção. Isto foi uma cirurgia que já fiz este ano, em que temos este útero muito grande na cavidade, fizemos por via laparoscópica, um mioma que afetava toda a cavidade, tirámos parte do mioma e depois no final ficou um útero perfeitamente normal, está bem? Quais são os problemas de
de quais são os problemas, às vezes, das miomectomias laparoscópicas. É uma cirurgia bem mais complexa do que uma receptoscopia e obriga-nos, quando há um mioma muito grande, a ficar pelo menos 6 meses, 1 ano, para uma recuperação para planear a gravidez. Pronto. E para terminar, última coisa, que se fala muitas vezes nos exames complementares e no estudo da infertilidade, que é a laparoscopia diagnóstica e a indicação para fazer uma laparoscopia. A laparoscopia é o último recurso que se pensa fazer uma laparoscopia, está bem? Sabemos que às vezes há doenças que é necessário termos o diagnóstico definitivo. A endometriose é uma que nós se fala muitas vezes e que precisamos de fazer, às vezes, múltiplas cirurgias, e a laparoscopia, tanto diagnóstica como terapêutica, é importante, está bem? Pronto, isto era o que eu vos queria falar sobre o estudo da fertilidade e a relevância e o importante que nós sabemos. Claro que depois há patologias que nós pedimos coisas específicas, síndrome de ovários poliquísticos, vamos pedir hormonas específicas para o hiperandrogenismo, miomas, pedimos a ressonância magnética, se temos uma endometriose, pedimos o CA125. E isto são as análises standard de fertilidade. Cada casal, cada mulher tem as suas particularidades e nós temos que ajustar os exames complementares diagnósticos e os exames que temos a cada pessoa. Isto é o básico de qualquer análise que se peça no estudo da fertilidade. Depois é ajustar a cada casal, e há múltiplas cirurgias. Não entrei pela parte genética nem pela parte imunológica, mas temos casais que tipicamente vão precisar de fazer cariótipos, fazer pesquisa de X frágil, pesquisa de fibrose quística, outras pesquisas de doenças de síndrome de anticorpos antifosfolipídicos. São coisas mais complexas que nós pedimos em casos específicos, abortos de repetição, história de tromboses, pedimos especificamente. O que é que eu ia propor? Hoje já temos pouco tempo, que eu alastrei um bocadinho aqui a falar, mas era a parte das perguntas. Eu geralmente quero dividir meio, 15 minutos, 20 minutos falar e depois 10 minutos para questões. Uma das questões que nos chegou durante esta semana foi como é que eu, ainda não quero engravidar, mas como é que eu sei se sou fértil ou não. É uma das perguntas que às vezes fazem mesmo em consulta. Objetivamente, nós não temos assim uma análise específica que nos ajude a dizer se é fértil ou não. Temos a hormona antimulariana, que é muitas vezes usada no apoio à fertilidade, que é uma alternativa para nós fazermos, está bem? Essa foi uma das perguntas que nós tivemos esta semana, mas estou aqui disponível para quem fizer perguntas, estão à vontade, que estou aqui atento às questões. Até agora, espera lá que temos aqui uma, deixa ver se já houve algumas, senão eu faço as perguntas mais típicas que costumam fazer relativamente ao... Pronto, fizeram uma pergunta relativamente ao exame das trompas, se é muito doloroso. É uma das perguntas, não, isto não é... costumam fazer muitas vezes esta pergunta, e às vezes o exame das trompas não fazem com receio de ser muito doloroso. Efetivamente, é como eu disse há pouco, de 0 a 10, sendo 10 a pior dor, nós temos um grau de dor em média 4 em 10, está bem? É um exame que é desconfortável, não é completamente indolor, está bem? Nós podemos fazer às vezes com sedação, já fiz com sedação, mas é importante nós termos a noção que é um exame que tem o seu desconforto, está bem? Mais alguma pergunta que tenham feito? Está aqui a perguntar onde é que eu dou consultas. Eu disse no início, mas volto depois a dizer no final. Eu trabalho num centro português de medicamento assistida, que é a Semiar, que tem Entre Campos. Dou consultas na Semiar em Lisboa. No Algarve, dou consultas no Hospital Particular do Algarve, que é em Faro. Por isso podem me encontrar nesses locais. Alguma dúvida que tenham, podem me ligar, enviar o WhatsApp, mensagens, e eu agilizo a marcação das consultas. Está bem? No site que eu tenho, no Facebook e no Instagram, também estão lá a informação sobre os locais que eu faço consulta. Temos aqui uma pessoa que esteve a visualizar que reforça um bocadinho o que eu disse, que é um exame das trompas, é um exame que é aceitável fazer e que é perfeitamente tolerável.
Pronto. De resto, outra das perguntas que costumam fazer, principalmente as mulheres com endometriose, que às vezes estão com tanta dor, nós com ressonância magnética não conseguimos, não existe nenhum nódulo de septo retrovaginal, não existe nenhum endometrioma específico, não existe nada estrutural imagiologicamente, e que dizem-se há necessidade de uma laparoscopia diagnóstica. Eventualmente, em último recurso, nós suspeitarmos, podemos fazer uma laparoscopia diagnóstica, mas o ideal é fazer uma laparoscopia diagnóstica e terapêutica. Por isso, estudar sempre bem os doentes antes de ir, e as mulheres antes de ir antes de ir para o bloco e propor uma cirurgia. Outra das perguntas que estão a fazer é sobre a adenomiose. Há um tema que a adenomiose, há diferença e por vezes há confusão entre endometriose e adenomiose. Adenomiose é a produção de tecido endometrial dentro do útero, e depois há a endometriose, que é crescimento de proliferação de tecido endometrial fora do útero. A adenomiose não há nenhum tratamento eficaz, nem médico, nem cirúrgico, está bem? Nós muitas das vezes com a adenomiose tentamos fazer protocolos de estimulação diferentes, está bem, do que nos outros casais, e às vezes na transferência utilizamos uma hormona e um medicamento que é para impedir a contração, porque sabemos que as mulheres que têm adenomiose, ou seja, têm um útero maior que o normal e têm maior probabilidade de aborto e falhas de implantação, está bem? Como falaram de uma ressonância magnética pélvica e da história de miomas. Pronto. A ressonância magnética pélvica, eu falei dos miomas. É importante nós vermos, estão a perguntar aqui uma pergunta sobre os miomas. Eu acho que tenho aqui uma imagem sobre a localização dos miomas para verem. Isto é uma classificação, nós usamos uma classificação que é a classificação FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e que classifica os miomas de 0 até 10. E que, sendo o 0, estes miomas, isto é o útero, aqui é o colo do útero, aqui é o fundo do útero. É um miomas peticulados, um que tem a afetação mais da cavidade, o 2 tem a cavidade, mas também tem um componente intramural, e a partir do 2 vai crescendo para fora, está bem? Sabemos que o 7 são aqueles que são os pediculados e crescem para fora. O que nos afeta mais a fertilidade são os 0, 1, 2 e 3, porque são aqueles miomas que dão as falhas de implantação. Nós transferimos o embrião, ou o embrião é fecundado na trompa e tenta implantar e não consegue implantar porque está com miomas em localizações muito específicas. Aquela imagem que eu vos mostrei da laparoscopia era um mioma FIGO 2-5, em que era um mioma que tanto afetava a serosa como um endométrio, e teve que se retirar todo porque era um mioma que ocupava todo o fundo. E a ressonância magnética é fundamental para nós classificarmos os miomas, e é recomendado fazer, porque ajuda-nos a partir para a cirurgia, primeiro saber qual é que é a abordagem cirúrgica, receptoscopia ou laparoscopia, e depois ajuda-nos a planear as coisas. Mesmo, por exemplo, a laparoscopia, que é o que eu faço, se houver múltiplos miomas, às vezes há vantagens em fazer laparotomia em vez de laparoscopia. O que é laparoscopia e laparotomia? Laparoscopia são 3 togocaros, uma na porta umbilical, na cicatriz umbilical, e 2 mais em baixo, de 5 mm, e a laparotomia é um bocadinho como se fosse uma incisão da cesariana, está bem? Um bocadinho maior, mas é a via tradicional. Pronto, bem, já chegámos, são 22 horas, está bem? Eu não queria muito alastrar, falo só mais outro tema, pronto, só para responder a mais última pergunta relativamente às hidrossalpinges. O que é a hidrossalpinge? A hidrossalpinge é um exame que às vezes se faz tanto com o diagnóstico com a ecografia, que nós fazemos na consulta, e eu não abordei muito porque é um exame que se faz muitas vezes logo na consulta, na primeira consulta, e a hidrossalpinge vê-se a dilatação das trompas. Por exemplo, quando nós fazemos uma hidrossalpinge ou sonografia, vou-vos mostrar outra vez a imagem para perceberem. Esta zona aqui das trompas está completamente dilatada, está bem? E nas hidrossalpinges está associada, as trompas estão obstruídas, geralmente é uma obstrução perto da zona da hidrossalpinge, e dentro da hidrossalpinge que a trompa está com líquido, esse líquido é tóxico para o embrião, está bem? Por isso nós, com uma hidrossalpinge imagiologicamente documentada, convenha primeiro tratar a hidrossalpinge ou obstruir as trompas para impedir que o líquido entre para a cavidade e afete a receptividade endometrial, ou mesmo tirar as trompas, está bem? Pronto. Bem, para concluir,
Para a semana vamos falar mais das causas de infertilidade, está bem? Falámos sobre fertilidade, falámos do estudo da fertilidade e agora vamos falar das causas. Das causas eu prometo depois alargar-me mais sobre o estudo, sobre a hidrossalpinge, está bem? E mostrar-vos umas imagens que procuro sobre a dilatação das trompas para terem a saberem o que é a hidrossalpinge e cirurgias que eu tenha feito de retirar as trompas ou obstruir as trompas. Para a semana à mesma hora, às 9h30, estudo da fertilidade foi hoje. Para a semana vamos ver causas de infertilidade. Não se esqueçam, partilhem, alguma dúvida respondam, enviem mensagens, estão à vontade e acima de tudo viver com fertilidade. Obrigado por estarem presentes. Boa noite.